Boa tarde. Essa aula é sobre geopolítica no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, no contexto que vem depois da Segunda Guerra e que recebe o nome de Guerra Fria. Ela recebe esse nome, né? Esse contexto recebe esse nome porque nunca, na verdade, houve um confronto entre a União Soviética, que era aí representante do bloco socialista, contra os Estados Unidos, representante do bloco capitalista. Nunca houve, na verdade, um confronto direto entre esses países. Era mais uma disputa ideológica. De um lado, as ideias capitalistas e do outro lado, as ideias socialistas se contrapondo aos ideais capitalistas. Tá bom? Então a gente vai estudar os principais acordos que tanto o bloco socialista quanto o bloco capitalista fizeram com os países que pertenciam a esse bloco, como se desenvolveu a economia, o que foi, na verdade, a corrida armamentista, o que foi a corrida espacial, que foram aí uma das principais características, um dos principais aspectos que marcaram a Guerra Fria. Tá bom? Essa aula ela é uma atividade correspondente do estágio supervisionado do ensino médio da Uninter. Espero que vocês aí entendam um pouco essa bipolaridade mundial que aconteceu num período que veio depois da Segunda Guerra Mundial. O mundo foi dividido entre bloco socialista e entre bloco capitalista, dois blocos hegemônicos que surgiram aí no final da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Antes de nós entrarmos especificamente no período que sucede a Segunda Guerra Mundial, a gente vai voltar um pouquinho para entender como foi o desfecho da Segunda Guerra Mundial e as suas principais consequências. Então, logo de cara, a gente tem que falar que haviam duas alianças. Haviam os aliados de um lado, que era composto principalmente pelos Estados Unidos e a União Soviética, e do outro lado havia o eixo, que era composto pela Alemanha nazista, Japão e Itália. A Segunda Guerra Mundial, ela acaba em 1945 com a vitória dos aliados sobre o eixo. No caso, com a vitória da União Soviética, dos Estados Unidos, da China e do Reino Unido sobre principalmente aí a Alemanha nazista, ok? No período que vem depois, logo em seguida da Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver a criação da ONU. ONU significa Organização das Nações Unidas. Ela foi uma instituição criada com o objetivo de impedir novos conflitos. A ONU ela vai ter como finalidade aí amenizar possíveis conflitos, possíveis novos conflitos. Então, o que é importante a gente assinalar no finalzinho aí da Segunda Guerra Mundial, né, nesse período que vem logo em seguida, é que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, além deles saírem vitoriosos, eles saem fortalecidos, ok? A gente vai perceber uma divisão do mundo, o mundo vai se dividir em duas partes, por isso a bipolaridade mundial. De um lado, o lado oeste, ele vai ser capitalista, e o lado leste europeu, ele vai ser socialista. Então, os principais representantes desses dois blocos os Estados Unidos, representante do capitalismo, e a União Soviética, representante do bloco socialista. Achei importante trazer algumas características do capitalismo e também do socialismo para a gente entender melhor como que funcionou essa bipolaridade mundial no contexto de Guerra Fria. Então, a princípio, eu vou falar do capitalismo, um dos principais aspectos do capitalismo. O capitalismo ele defende a propriedade privada, ele se baseia na defesa da propriedade privada. O que é uma propriedade privada, né? A propriedade privada é algo que não pertence a entidades governamentais, é algo que pertence ao indivíduo. Então, uma propriedade privada, ela pode ser um imóvel, pode ser um carro, pode ser um celular, porque ela pertence a um indivíduo. Então, o capitalismo, ele defende, ele se baseia na propriedade privada. Outro aspecto do capitalismo é o monopólio dos meios de produção. O que isso quer dizer? Que aquilo que leva as pessoas a produzirem, né, a terra, as máquinas de uma fábrica,
elas vão estar concentradas nas mãos de um grupo. Isso quer dizer monopólio dos meios de produção. Então, uma característica do capitalismo é também essa concentração dos meios de produção nas mãos de um grupo específico. Outra característica é a acumulação do capital, ou seja, não tem restrições quanto a isso, quanto as pessoas enriquecerem. E outro aspecto é o livre comércio. O livre comércio significa dizer que ninguém interfere no mercado, não há intervenção do Estado na economia, mas há um livre comércio aí de bens. Ok, gente? Então, essas são as principais características do capitalismo: a propriedade privada, o monopólio dos meios de produção, a acumulação do capital, ou seja, as pessoas enriquecerem, e também o livre comércio, a não intervenção do Estado na economia. Por sua vez, o socialismo ele surge como uma crítica ao modelo capitalista. As principais ideias socialistas, elas surgem aí no final do século XVIII e são aprofundadas no século XIX, principalmente com Marx e com Engels. E como eu disse, as ideias socialistas, elas se contrapõem, elas criticam o modelo capitalista. Então, tudo aquilo que o socialismo vai se basear é o oposto daquilo que o capitalismo prega. Então, se o capitalismo defende a propriedade privada, a gente vai ver que o socialismo vai defender a abolição da propriedade privada. Além disso, o socialismo também vai defender a coletivização dos meios de produção. O que isso significa, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que não haverá mais um grupo que tomará conta dos meios de produção, não apenas um grupo terá posse dos meios de produção, mas os meios de produção eles vão pertencer a todos, a toda a sociedade, no caso. Isso é até uma ideia comunista. O Marx ele vai defender o socialismo como uma transição da sociedade capitalista para a sociedade comunista, onde não haveria mais as desigualdades existentes decorrentes do sistema capitalista. Além disso, o socialismo também vai defender uma economia planificada, uma economia planejada, diferentemente do capitalismo, que a gente viu que tem a defesa do livre comércio, as pessoas podem comercializar livremente, e o mercado se autorregula. No socialismo, a gente vai ver o contrário, a gente vai ver o Estado interferindo diretamente na economia, ok? Eu trouxe uma tabela para a gente conseguir visualizar como esses dois blocos econômicos que surgiram no pós-Segunda Guerra Mundial se comportaram no período de Guerra Fria. Então, a gente vai ver que do lado capitalista, o maior representante vai ser os Estados Unidos, e do lado socialista, o maior representante vai ser a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? Sobre a economia, eu já expliquei nos slides anteriores. O capitalismo vai defender aí o livre comércio e o socialismo vai defender a intervenção do Estado na economia, uma economia planificada, planejada, controlada pelo Estado. Seguindo aí, sobre a reestruturação econômica, tanto o lado capitalista quanto o lado socialista, eles vão pensar em medidas para ajudar os países que pertencem a esses blocos. Num slide que vem logo adiante, eu vou mostrar os países que pertencem ao bloco socialista e ao bloco capitalista. Mas o que a gente precisa saber nesse momento é o seguinte: tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles tomaram medidas para ajudar os países na reestruturação econômica no período pós-Segunda Guerra Mundial. Então, do lado capitalista, aí a gente vai ver o Plano Marshall, que foi elaborado e colocado em prática em 1948, e do lado socialista aí eles vão criar o Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua. Foi criado em 1949 e tinha como objetivo a mesma coisa do Plano Marshall, ajudar os países pertencentes a esse bloco a reestruturarem a sua economia. Beleza? Na linha seguinte, eu falo dos acordos militares.
tanto o bloco capitalista quanto o bloco socialista vão fazer acordos militares. Do lado capitalista, a gente vai ver que surgiu a OTAN. A OTAN é uma sigla, significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. E do lado socialista, a gente vai ver um acordo militar que foi feito em Varsóvia, por isso recebe o nome de Pacto de Varsóvia, e foi um pacto que aconteceu no ano de 1955. Esses dois acordos, eles tinham o mesmo objetivo, uma aliança militar entre os países que pertenciam a esses blocos, correto? Na última linha aí, eu vou falar dos serviços de inteligência. Os dois países criaram instituições de inteligência. Dos Estados Unidos, a gente já ouviu falar muito da CIA, um serviço de inteligência que existe até hoje. Foi criado durante a Guerra Fria pelo bloco capitalista, né? Foi criado pelos Estados Unidos. E do lado do socialismo, a União Soviética vai criar a KGB. Esse mapa eu trouxe para a gente visualizar os países que pertenciam ao bloco capitalista e ao bloco socialista. A Europa, pós Segunda Guerra Mundial, ficou assim. Durante a Guerra Fria, ela ficou dividida. Do lado oeste capitalista, do lado leste socialista. Então, essa parte verde do mapa, esses países que estão em verde, são países capitalistas. Então, a gente tem França, Espanha, Portugal, Itália, parte da Alemanha, que é bem importante falar isso, que a Alemanha foi dividida. Então, parte da Alemanha, né, a parte oeste da Alemanha, ela era capitalista e a parte oriente, ela era socialista. De amarelo aí a gente vê os países que são socialistas, que pertencem ao bloco socialista. Essa faixazinha aí listrada são países que a União Soviética anexou seu território, Estônia, Lituânia, correto? Vocês podem perceber o seguinte, que no bloco capitalista, né, os países que estão aí de verde, tem umas bolinhas vermelhas. Essas bolinhas vermelhas assinalam os países que pertenciam, que fizeram aquele acordo militar, que pertenciam à OTAN. Já do lado socialista, a gente vê um triângulo azul em todos os países que acordaram no Pacto de Varsóvia, tá bom? Então, o mapa ele deixa isso mais claro para gente, como a Europa ficou dividida num contexto de Guerra Fria. Aqui eu não mostro os Estados Unidos, ele está do outro lado do Atlântico, mas a gente consegue perceber bem como a Europa ficou dividida, né? Do lado leste, os países socialistas, e do lado oeste, no hemisfério oeste, aí, do lado oeste da Europa, o bloco capitalista. Retomando o que eu disse lá na apresentação, a Guerra Fria ela recebe esse nome porque de fato nunca ocorreu um confronto entre os dois países, entre Estados Unidos e União Soviética. Sempre foi mais uma disputa ideológica entre os ideais capitalistas e os ideais socialistas. Apesar deles nunca terem aí se enfrentado, né, nunca ter existido esse confronto entre Estados Unidos e União Soviética, sempre houve um receio que houvesse uma nova guerra. No final da Segunda Guerra Mundial, só para relembrar, os Estados Unidos lançaram duas bombas atômicas, uma em Hiroshima e uma em Nagasaki. E com isso ficou muito evidente o poderio bélico dos Estados Unidos. Então, com o objetivo de se armar, de se proteger, a União Soviética vai começar a desenvolver mais seu poderio bélico e os Estados Unidos também, ok? Essa corrida armamentista, ela soa como uma estratégia de dominação, na medida que eles também vão implementar bases militares com o objetivo aí de sempre estar sabendo o que está acontecendo, né, num bloco e num outro. Por exemplo, os Estados Unidos eles vão instalar bases militares em países que pertenciam ao bloco capitalista. A mesma coisa a União Soviética vai instalar bases militares em países ali na Europa que pertenciam ao bloco socialista. Embora eles nunca tenham se enfrentado, a União Soviética e os Estados Unidos, eles alimentavam e interferiram também em outros conflitos.
A título de exemplo, a gente tem a Guerra do Vietnã, quando o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul entram em guerra. O Vietnã do Norte foi apoiado pela União Soviética e o Vietnã do Norte ele queria unificar o país e tornar mais um país socialista. E o Vietnã do Sul, com o apoio dos Estados Unidos, não queria que isso acontecesse. Então, esse confronto ele durou muito tempo e teve a interferência tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. O que a gente quer deixar bem claro aqui é que, apesar de não ter tido um confronto, esses países eles participavam de outros conflitos. Eu dei o exemplo aqui da Guerra do Vietnã, mas se a gente quisesse se aprofundar nisso, a gente poderia também falar da Guerra da Coreia do Norte contra a Coreia do Sul. É importante a gente entender que nesse período eles estavam correndo para se armar porque eles tinham receio de uma possível guerra acontecer, de ter mais uma guerra. Então, eles queriam tanto o bloco capitalista quanto o bloco socialista estarem preparados para isso. Durante o contexto também de Guerra Fria, houve a corrida espacial, que nada mais é do que uma tentativa de ambos os blocos demonstrar a sua supremacia tecnológica. Então, o lado capitalista e o lado socialista, eles vão desenvolver, vão investir em tecnologia. Em 1957, a gente vê que a União Soviética lança o primeiro satélite artificial ao espaço, chamado Sputnik 1. E nesse mesmo ano ele lança o Sputnik 2 com o primeiro ser vivo ao espaço, que é a cadelinha Laika. Eu até coloquei uma imagem aqui para a gente visualizar isso. Da mesma maneira, os Estados Unidos vão investir em tecnologia. Em 1968, eles lançam ao espaço a primeira espaçonave chamada de Apollo 8. Ela tinha o objetivo de orbitar a Lua. Em 1969, é lançado ao espaço o primeiro voo tripulado, chamado de Apollo 11. Esse voo tinha o objetivo de pousar na Lua. O astronauta Neil Armstrong é o primeiro ser humano a pisar na Lua. Após verificarmos os principais acontecimentos aí que ocorreram durante a Guerra Fria, bem como as principais alianças militares que foram realizadas e as principais instituições que foram criadas tanto pelo bloco capitalista quanto pelo bloco socialista, nós caminhamos agora para entender o que levou ao fim da Guerra Fria, como que chegou ao fim essa polarização entre socialismo e capitalismo. Então, a princípio, um fator importante que nós podemos citar é a falta de dinamismo na economia soviética. Já na década de 80, a União Soviética ela vai apresentar um atraso tecnológico em comparação com as demais potências do mundo. Outro fator importante que levou ao declínio da União Soviética foi o seu envolvimento em vários conflitos, sendo um deles a Guerra do Afeganistão, que durou 10 anos. A União Soviética teve um esforço de guerra durante todo esse tempo e ela não saiu vitoriosa. E um fator muito importante também foi o acidente nuclear que ocorreu em Chernobyl em 1986. Todos esses fatores foram fatores importantes que já apontavam para o fim da Guerra Fria e para a dissolução da União Soviética. O até então presidente era o Mikhail Gorbachev. Já na década de 80, ele começou a ensaiar uma abertura política e uma abertura econômica para o Ocidente, mas isso não foi suficiente. Em 1989, a Alemanha do Oriente e a Alemanha do Ocidente, elas se unificam com a queda do Muro de Berlim. Em 1991, Gorbachev ele renuncia e então é oficialmente o fim da Guerra Fria com a dissolução da União Soviética e toda a sua fragmentação.